pensando em fazer um objeto desse tipo, né? Aí se a gente for precisar de mais alguma coisa, com o tempo a gente vai implementando, tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue implementar alguma coisa assim, bem básico, só para a gente começar a esboçar isso. Eu vou criar aqui uma pasta components. Dentro da pasta components eu vou criar um componente chamado sprite mapper.js. Eu sempre, assim que eu crio o componente, eu já crio uma classe para ele também, sprite mapper.scss, e aqui a gente também vai ter o sprite. Sprite.js. Vamos ter aqui então o SSSD, sprite.sss. Muito bem. Vamos iniciar a nossa classe aqui. Import select from React, né? Esse é o nosso sprite mapper. Esse sprite mapper, eu não sei se ele vai ou não precisar manter um estado, né? Vamos imaginar aqui. Não sei se ele vai precisar manter um estado. Eu vou fazer ele como um stateless component, então. Então aqui eu tenho o const sprite mapper, que é igual a uma arrow function, né? E aqui eu mando exportar export default sprite mapper. Eu prefiro fazer assim, porque senão eu tenho que criar um export default aqui em cima, e aí a gente acaba perdendo a sugestão de nome. É bem bacana ter uma sugestão de nome, né, para o próprio componente. Eu não poderia fazer assim, por exemplo, por causa do const. Se eu fizesse, eu acho que eu nem poderia fazer assim. Isso aqui eu estaria definindo ela num escopo global, talvez. Mas eu prefiro essa forma, tá? Uma coisa bem interessante aqui, tá, pessoal? Eu costumo usar vamos ver aqui. Eu costumo usar o preacher, tá? Para fazer a estilização, fazer o autosave, esse tipo de coisa. Eu quero ver se eu consigo atualizar aqui as minhas preferências. Não, perdão. Vamos ver se eu consigo atualizar aqui do Preacher. Eu tenho até em um outro projeto aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, pessoal. Vamos ver. Tá, salvei. Vamos ver aqui se ele consegue. Aí, ó. O Preacher é bem bacana. Ele já conseguiu colocar para mim uma formatação padrão. E aí toda vez que eu salvar ele já formata para mim o código. É bem legal. Se você não conhece o Preacher, tem aí um plugin para ele no VS Code, tá? Depois dá uma olhadinha. É bem bacana. Mas continuando. Então, eu agora
eu tenho o nosso componente. Então vamos lembrar aqui o que o nosso Sprite Mapper vai receber. Cadê? Aqui. Lembrando o que o nosso Sprite Mapper vai receber. O Sprite Mapper receberá um source, um cuts, um sequences e um FPS. Né? Então, beleza. Vamos começar aqui só por uma div. É interessante ter a div só pelo fato dela receber um class name, né? Que é onde a gente vai poder incorporar algum estilo, alguma coisa. Então a gente tem o nosso Sprite Mapper. Essa div, tá, vamos fazer o seguinte. Vou dar um return. Essa div, ela vai receber algumas coisas. Como por exemplo, aqui ele tá concatenando, ele está identando com tab, pessoal. Eu tenho um exemplo aqui de um editor config de um outro projeto. Deixa eu pegar ele aqui para melhorar isso aqui. Eu prefiro a indentação por 2 espaços, né? Então a gente vai criar um arquivo na raiz .editorconfig. E aqui eu vou usar essas configurações. Com essas configurações ele já vai parar de entrar na indentação com tab, né? Eu particularmente prefiro com 2 espaços. Mas então, o que eu estava falando, a gente vai precisar extrair algumas coisas aqui do props dele. São exatamente aqueles atributos que eu falei, né? Então a gente tem os sequences, a gente tem o cuts, a gente tem o source, a gente tem o fs, beleza? Agora é o seguinte, a gente vai receber como filho, vai receber no children, o que pode ser um array de sprites, né? Pode ser um ou mais sprites. E a gente precisa passar algumas propriedades para esses elementos, para esses sprites. A gente vai ter aqui, por exemplo, a gente tem o sequences, a gente tem o cuts, a gente tem o source e o FPS. Tudo isso aqui a gente vai precisar passar para os filhos, né? Então, a gente vai fazer o uso aqui de uma biblioteca muito poderosa do React, que é a React Children API. Tá? React Children API, com ela tem alguns métodos. Um deles é o método map. Com ele você consegue fazer um map, como se fosse um map do array, em cima dos childrens desse componente. Porém, ele já tem algumas vantagens no uso do children map, que, por exemplo, ele consegue definir que quando você está usando alguma interpolação, alguma coisa, uma string ou um componente, ou mesmo uma function que você pode passar como children, ele consegue fazer um wrapper melhor disso para você, entendeu? Sem você ter problemas para poder invocar aquilo ou mesmo renderizar. Então eu vou colocar aqui assim props.children. Tá? Esses aqui são os filhos que eu estou recebendo dentro do meu Sprite Mapper. E ele recebe um callback. Child. E esse callback pode me retornar alguma coisa. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se child
não for um componente válido, se não tiver child, eu vou dar um return null. Primeira coisa, isso aqui vai me garantir que eu só trabalho com objetos válidos, tá? Segunda coisa, aí sim a gente vai poder fazer a nossa lógica. A gente quer passar as propriedades para dentro dos filhos, então a gente vai fazer uso do react.cloneElement, tá? Vamos clonar esse elemento aqui que vai ser o nosso sprite. Clonando ele, a gente consegue passar propriedades para ele. Então a gente vai poder passar aqui todas as nossas propriedades que a gente quer. Tá? Com essas propriedades aqui, o que acontece? O FPS, eu estava pensando no seguinte, que alguns elementos talvez a gente possa querer que eles trabalhem mais rápido ou mais devagar que outros, né? Então eu pensei que o Sprite também pudesse ter um FPS como propriedade que sobrescrevesse o FPS padrão. Então, só aqui no caso do FPS eu vou fazer isso. Tá, então aqui eu posso sobrescrever o meu FPS, mas caso o child.props já tenha um FPS, aí eu não vou sobrescrever, eu vou usar o dele mesmo, né? Então esse vai ser o único caso. Uma outra coisa que eu poderia fazer é que ele poderia passar um style se eu quisesse, né? Poderia ser interessante. Então eu posso ter um style aqui e posso repassar esse style aqui, uma sobrecarga de um style talvez. Bom, vamos lá. Então a gente criou já o nosso sprite mapper, que na verdade ele só vai servir para ter uma informação padrão para cada um dos nossos sprites. Continuando aqui, a gente vai partir agora para a nossa classe Sprite, né? A gente já fez o Sprite Mapper, agora vamos partir para a classe Sprite. Eu vou importar aqui o React, todos de React não, React, isso, né? Diferente da outra classe, essa eu já não vejo como um stateless component, porque essa vai precisar controlar algumas informações, né, dentro dela. Então, vou fazer ela como uma classe. Sprite extends react.component. Ok. Então, o que a gente pretende fazer com essa classe? A gente já sabe que ela vai receber, vai herdar da classe de cima alguns props, né? E que ela vai ter algumas propriedades que também são só dela e que ela vai poder fazer algumas coisas com isso. Por exemplo, uma delas é o play, né? Então, a gente poderia criar um método play aqui. Já que a gente tem um método play, talvez a gente precise de um loop, de uma sequência de animação, alguma coisa do tipo. Eu vou começar aqui pelo método render e a gente vai pensando. Tá? No render vamos definir uma div, como a gente faz, a gente fez com a outra também, class name. Aqui a gente vai colocar class sprite. E a gente vai ter o nosso sprite aqui. Então, vocês lembram quando eu falei aqui sobre como definir um corte no sprite, né? E a gente até viu aqui como é que se aplica isso em CSS. Vamos tentar fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui já que a gente tem as propriedades vindas do pai, vamos extrair algumas delas para a gente poder trabalhar com elas. Return
né? Aqui const this.props e a gente vai extrair algumas propriedades, as propriedades que a gente acabou passando, né, do pai para ela. Então a gente tem sequences, a gente tem cuts, tem um FPS, a gente passou também um style, né? O que mais que a gente passou? Sequence, a gente tem o source, e a gente falou que a gente ia definir algumas propriedades exclusivas também, como play, sequence, que agora é no singular, né? A gente tem y e x, então vou continuar com isso aqui. Deixa eu, na verdade, copiar daqui, fica mais fácil. Ok. Só tirar algumas definições dela. Faltou uma vírgula aqui. Beleza. Com base nisso, o que a gente consegue imaginar? Tá? A gente consegue imaginar que o seguinte, quando eu passar para ele uma sequence, essa sequence na verdade vai ser o nome do atributo de algumas sequências, dentro de sequences, né? E isso aqui vai nos levar até um array de índices de cuts. Deu para entender? Então, se a gente fizer assim, ó, se eu tiver aqui um const sequence cuts. Se a gente pegar sequences pelo atributo, vamos supor que seja lá o que a gente passou aqui. A gente passou aqui flying enemy, sequence flying enemy, e a gente tem um mapa aqui, um objeto literal que tem uma propriedade flying enemy, né? E que ela tem o valor de um array de índices de cut, né? Então vamos seguir isso. Então vamos imaginar que a gente tem as sequences aqui e a gente acabou de pegar uma sequence flying enemy. A partir daqui a gente tem um array. Então eu posso fazer um map desse array, tá? Posso fazer um map desse array e cada uma das iterações desse array ele vai me dar o índice de um cut, né? De um corte, de um frame. Então eu vou pegar os cuts e eu vou utilizar no índice. Agora que eu vou ter a base do corte. O que eu estava pensando para esse cut? Eu vou até criar uma classe aqui, fazer um rect. Não vou exportar agora, não. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Class rect. Essa classe ela vai ter um construtor que recebe um x, vou receber algumas propriedades aqui, x, y, width. Cara, trabalhar sem tipagem para mim hoje em dia é muito estranho. Sem o TypeScript, por exemplo, eu poderia vir aqui e fazer um public direto e ele já estava na classe, né? Public não, mas um public ele já seria um membro da minha classe. Agora eu tenho que fazer assim. Aí eu tenho que copiar todo mundo. Olha só que trabalho. Mas vamos lá, né? Eu vou ter esses caras aqui. E eles são iguais a eles mesmos, né? Beleza, essa é minha classe rect. E cada cut vai ser um rect, tá?
Ou seja, então a partir disso que eu fiz aqui, eu sei que eu tenho na sequência atual, eu tenho um array de rects, tá? Um array de rects que vão representar toda a sequência de animação né, de um estado dele. No caso aqui, como eu citei no exemplo, seria a sequência de animação do FlyAnime. Seria essa sequência aqui de animação, 2 frames, 2 quadros, esse e esse, tá? Então, voltando aqui, cadê? Não, Sprite, isso. Eu tenho, então, um array dessas sequências. Vamos imaginar o seguinte. Eu preciso saber. Olha só, eu preciso saber em qual quadro da animação eu preciso renderizar, né? Então, vamos criar aqui um estado, state com frame, beleza? Tem um state aqui com frame. Aí agora eu vou poder ir trocando esse estado. Eu posso ter agora aquele nosso método play, por exemplo. Eu vou criar um construtor, porque o nosso agora aqueles hooks que tinha antes no React, essa versão do React que ele criou com o React App é a última versão, tá, pessoal? É a versão 16.6 do React. E nessa versão 16.6 eles mudaram algumas coisas naqueles métodos hooks que tinham nas classes. Por exemplo, um dos métodos que saiu agora, que ficou depreciado, é o componente willMount, tá? Eles dizem que você pode fazer o mesmo comportamento pelo construtor. Então é isso que a gente vai fazer. Então, tá bom, eu recebo aqui no construtor um props. Qual é a minha intenção com isso? A intenção é saber se desde a montagem do componente ele já recebeu uma propriedade play. Se o play for ativo, eu vou executar um método play, tá? Então, preciso fazer isso nesse ciclo de vida. Então, qual é a ideia aqui? O construtor precisa passar props, né? E vamos começar aqui, props.play. Se eu tiver recebido um play, eu vou poder executar um método play, tá ok? Vamos implementar esse método play. O método play, ele vai executar um loop, tá? Esse método play talvez possa ser executado em outras etapas do meu fluxo. Então, eu acho que talvez eu precise até fazer uma validação aqui também se ele está no play. Então, vamos pensar. Será? Deixa eu pensar, acho que não. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou primeiro fazer assim, a sequência de animação, a gente vai mandar um timeout play, 1000 segundos, 1000 milésimos, né? Isso aqui é 1 segundo, dividido pelo FPS. FPS a gente vai estar recebendo aqui de props. Quando eu falo que eu estou pegando 1 segundo e dividindo pelo meu FPS, que é frames per second, então quer dizer que eu estou dividindo, se eu passar 60 quadros por segundo, eu vou dividir 1000 por 60 e ele vai executar esse próprio método play 60 vezes por segundo, entendeu? Então, essa aqui fica a contagem do nosso FPS. Por que eu estou colocando um timeout? Porque assim eu consigo controlar o fluxo melhor do que se eu colocasse num interval. Se eu colocasse num interval, ele não reagiria à minha mudança do play, por exemplo. É por isso que eu falei, eu acho que eu vou precisar de um if aqui. Vamos extrair, eu não extrair aqui o FPS e play.
Então eu tenho aqui um play e eu só vou executar ele se ele estiver no play, ou seja, se eu mudar a propriedade, isso aqui automaticamente já vai parar, entendeu? E isso é bem bacana, porque eu não preciso me preocupar em se eu alterar a propriedade, eu vou lá e vou tentar chamar um stop que vai matar o meu intervalo. Não, se eu parar, se eu mudar a propriedade, automaticamente isso aqui para. Tá? É bem interessante. Aí, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é o que eu vou chamar um loop aqui. Eu poderia muito bem colocar isso aqui do lado de fora e só chamar o loop caso isso acontecesse, né? Vamos fazer assim então. Ele vai continuar chamando o método, porém ele vai executar o loop, na verdade, só se o play estiver ativo, ok? Então vamos criar esse método loop agora.